realmente assim. Evita o desperdício, né? Exatamente, cara. Evitar o desperdício é uma forma de você maximizar esse potencial de abastecimento, mas parece que não é suficiente, pelo que eu entendi do seu ponto de vista técnico. Você tem que comprar mais água da SEDAI. Também gostaríamos de solicitar isso, porque uma primeira solicitação é em termos de histórico, a evolução. Mas agora nós queremos também as iniciativas, o que pretende a empresa fazer em termos de solução disso. Nesse sentido, pensando a cidade conjunto, não sei se Paulo e Renatinho concordam, acho que um dos problemas na hora de você administrar uma cidade, a relação da prefeitura com as empresas que exploram seus serviços, é que a cidade ela não é pensada conjuntamente. As questões são feitas pontualmente e você não tem um planejamento da cidade como um todo. Vou dar esse exemplo. Do ano passado, mesmo ainda não vereador, eu acompanhei aqui junto com o Paulo, a luta do Renatinho, vários projetos foram aprovados nesta casa dentro dessa lógica da expansão da rede imobiliária na cidade. Vários projetos ali final de novembro, início de dezembro, e nós temos, conforme eu falei aqui no início, um plano diretor da cidade defasado em mais ou menos 10 anos. Eu estou citando isso porque, além das soluções pontuais, eu acho que é preciso pensar a cidade como um todo. E a empresa tem a responsabilidade de conceder licença para construções acima de 600 metros quadrados, não é isso que foi dito hoje? Então eu gostaria também de, como vereador, nesse exercício do processo fiscalizador, pedir à empresa, solicitar à empresa a partir desse histórico, um papel, inclusive, mais rígido nesse sentido. Nós temos que cobrar, e vamos fazer isso enquanto Poder Legislativo, a revisão do plano diretor da cidade para pensar esse crescimento de forma mais conjunta com todas essas variáveis, esgoto, saneamento, abastecimento de água, mas também cabendo à empresa, que é parte desse processo, ter então um mecanismo mais rígido, porque senão ano que vem nós temos mais ligações, sem um processo coletivo de discussão sobre o que está acontecendo e com mais demanda de água, com mais demanda de atacar as perdas e comprar da SEDAI. Então, parece que a empresa pode cumprir um papel importante nesse sentido também, de ser mais rígida nesse processo de licenciamento, a não ser que ela tenha plena segurança de que isso não afeta outros moradores e os bairros da cidade. E percebi aqui, na fala do Tinoco e de outros, que a verdade é que continua havendo uma desconfiança, uma insatisfação da sociedade, que vê determinados prédios tendo a sua água garantida e determinados pontos da cidade não. Também foi dito aí, eu gostaria de solicitar, retomar essa fala, está sendo feito um projeto que, segundo foi colocado aqui, daqui a 10 dias nós temos uma solução, algumas manobras para fazer com que chegue água às ruas 41 e 42 do Engenho do Mato, foi o que eu entendi. Então eu gostaria de, no final da reunião, diante dos moradores que aqui estão, retomar essa fala que foi feita no início e também apresentar formalmente uma cobrança nesse sentido, que nos próximos 10 dias nós vamos ter ali algumas manobras na rede para garantir um abastecimento mais contínuo nas ruas 41 e 42 do Engenho do Mato. Também no processo de fiscalizador, percebo na população uma grande insatisfação com o atendimento feito pela empresa. Já não estamos mais discutindo a questão estrutural, para isso já fiz as solicitações, mas essa prestação de satisfação aos moradores. Acho que cabe à empresa, então, na sua parte de gestão pessoal, verificar como esses procedimentos estão sendo feitos, para que esse atendimento respeite mais a dignidade, a demanda e a necessidade das pessoas que querem ser bem atendidas, querem ter as suas demandas respondidas, e parece que não é uma reclamação pontual, é uma reclamação bastante contundente. E por fim, eu quero retomar a fala que o Leandro fez aqui no início, afirmando a importância da mobilização da sociedade, dos moradores, aquilo que o Leandro e o Alexandre fizeram lá na Martins Torres, nós também colocamos no Facebook, né? Inclusive eu tive esse cuidado, que eu apresentei um ofício a vocês na quinta-feira, no mesmo dia
em que a solução foi feita lá no artístico. E aí no texto que nós escrevemos no Facebook, eu tive até esse cuidado de dizer, graças à mobilização popular dos moradores, houve um processo de pressão e a solução foi feita. Ou seja, o meu ofício cumpriu um papel simbólico, porque o que importou de fato e de direito, que merece honra e elogio, foi a mobilização da população. Então faz sentido mencionar isso. Nós não estamos aqui para substituir a mobilização da sociedade, mas para estimular, orientar e no exercício do legislativo fiscalizar. Mas formalmente, nós queremos os compromissos contratuais com a Prefeitura, a evolução do histórico de ligações e o detalhamento do projeto para a solução da falta de abastecimento de água na cidade. Deixa eu só responder aqui o seguinte, isso você vai me mandar oficialmente, não vou lembrar de cabeça. Com relação aos problemas aqui, eu volto a alertar aqui e a ratificar isso. Temos sim essa dificuldade quando se trata de ponta de rede, tá? Então a gente pode ver que os problemas que foram colocados aqui, infelizmente, estão localizados nessa ponta de rede. A Rua 41 já tem um projeto aqui. Tá? Isso aqui a gente já vai tratar aqui logo depois dessa reunião. Com relação ao atendimento, a gente tem uma preocupação, para você ter uma noção, a gente não trabalha com terceirização. A gente é contra. A gente tá, no nosso call center, para você ter a ciência, a gente não trabalha com dedique, com contact, com atento, a gente trabalha com o pessoal próprio. Manutenção, a gente trabalha com o pessoal próprio. A gente acha que as atividades fins não podem ser terceirizadas. A única área que a gente trabalha com terceirização é se eu for fazer uma obra de engenharia grande. Aí eu contrato uma empreiteira que tenha uma estrutura e que se trabalhe especificamente com isso. A gente sempre dá certo, né? Fiz top. Não, reconheço, Paulo, tem que reconhecer. Isso aí eu não tenho. Terrível. Eu não tenho ser hipócrita aqui de não reconhecer que houve uma falha que manchou o currículo de todos nós que trabalhamos na água de Niterói. Isso aí é fato. Não, da engenharia. Não, de todos nós. Eu como profissional também me sinto o meu currículo manchado. Isso aí é fato, tá? Então, eu reconheço. Como eu reconheço também os problemas que existem aqui. Eu adoraria não ter que participar de uma plenária dessa com vocês. A gente poderia estar aqui tratando de outras questões, como fazer o plano municipal de saneamento, plano municipal de saneamento, discutir as questões da cidade que são relacionadas ao nosso negócio, mas em momento nenhum eu vou deixar de vir aqui, até porque eu acho que isso é uma atribuição minha, entendeu? Eu não gostaria muito de não ter esses problemas, mas por isso que eu volto a falar, a gente tenta atuar pontualmente, mas em função dessas temperaturas elevadas, alguns problemas pontuais vão ocorrer sim. Não vou me furtar a reconhecer isso não. Já que vocês sabem o problema do abastecimento, então já sabe que muita gente não está recebendo água. Então por que a conta não vem zerada? Já que a gente está recebendo, que a falta de rede eu não estou falando que eu sei que tem problema de abastecimento generalizado na cidade. Vocês me trouxeram aqui 3 pontos localizados, em pontas de rede. Eu acho que os problemas de vocês têm que ser tratados pontualmente. A gente não pode generalizar. Não tem aqui, a gente não prioriza abastecimento em determinada área. A gente não prioriza. Tanto que você vai falar, tem comunidades que é melhor abastecido do que Cacoatiara, Camboinhas. Eu te dou algumas, que é muito bem abastecida, que tem reservatórios. É fato. São problemas de parte do sistema operacional. Não, já que a gente está tendo um abastecimento na nossa casa, então vai ter que ser zerado. Foi a questão. Aí o problema vai ser tratado pontualmente. Aí você tem que vir e tratar com a gente pontualmente. Não pode generalizar. Aí como que uma atendente que vocês estão terceirizados falou para mim receber pipa, eu tenho que processar vocês então. Aí eu teria que ouvir a gravação. Não estou falando que a senhora está mentindo, que não é verdade. Entendeu? Aí eu tenho que pegar o quê? Eu gostaria que a senhora me desse a ligação da senhora. Eu gostaria muito que eu vou buscar essa informação. Aí é uma questão interna de procedimento nosso que vai ser tratado de outra forma. Só um minutinho. Se você tem como você gerar um mapa desses protocolos de atendimento por região, por exemplo, Nós você temos tem uma matemática. tem que jogar isso semanalmente.
Você mas jogar isso, por exemplo, se fazer uma comissão aqui, o pessoal que está aqui falando da água, jogar para eles identificarem também aonde está tendo o maior número de reclamações e ver e buscar o mês a mês ou de 15 em 15 dias, saber se está diminuindo o número de reclamações ou se está aumentando em cada área para ter um controle do legislativo também, ou não sei se Não, olha só. ou só é no executivo. Entendeu? Se você está no inverno, você não tem reclamação. A temperatura aumenta, caiu a chuva agora na semana passada, Foi que salvou a gente, né? não pagou uma reclamação. Isso é muito putável. Entendeu? Eu sei, A mas- gente trabalha dessa forma. Eu sei, mas Essa tem coisa um- varia diariamente. Eu tenho um problema aqui, faz uma nota específica, a operação atua pontualmente. Não, eu Isso sei, aí mas você você vai tem que ver que o protocolo era para dar esse feed. Vocês têm isso aí, mas às vezes não funciona, como já foi esclarecido. Não vou dizer também a porcentagem que funciona ou a porcentagem que não funciona desses mapas ou dessa situação. Eu sei que tem casos aqui que não acontece, é 50, 20, 30 protocolos e nada acontece. Eu queria ver se podia ter um retorno com o legislativo ou fazer uma ação conjunta para ver essa parte dos mapas. Por exemplo, o Engenho do Mato está sem água, está 15 dias, mas teve, sei lá, 3 mil reclamações no mês, um exemplo. E se no outro mês, não, já baixou de 3 mil, já foi para 1.800. Por quê? Está dizendo que o que acontece, o que vai acontecer no mapa de 3 mil a 1.800, abaixou a quantidade de reclamações, o que quer dizer que as pessoas estão sendo saciadas com os seus serviços. Se tendo isso um controle não só de vocês, interno, só entre Águas de Niterói e Água de Niterói, mas ter esse controle, Água de Niterói e Prefeitura, e Água de Niterói e Câmara de Vereadores, não, isso aí é um... Está entendendo? Mas montar essa união, para saber quais são os problemas, os pontos têm o maior número de problemas, né? E juntando todo mundo, tentar sanar ou gradativamente diminuir os problemas. Eu acho que a questão é esse, a gente acredita, que eu volto a falar, vai ser o último verão nosso que a gente vai ter algum problema. A gente acredita que com essa proteção da sociedade, isso vai passar. Mas eu só deixo pontualmente, Paulo, para ver se pode fazer uma comissão, algo parecido, para pegar esses dados da Água de Niterói, de protocolos, fazer um mapa de protocolo gerado dentro da cidade, por bairro, por região, e ver um número. Tem 5 mil lá em Piratininga, mas no Engenho do Mato tem 6 mil, 7 mil. E tem que ver essa proporção e atacar junto, falar aí, chegar junto com a Água de Niterói, tem 6 mil reclamações no Engenho do Mato, pontualmente na rua 41. E tendo esse controle, esse feedback, não vai ter tanto mais reclamação, a população vai sofrer menos. E aí nós vamos viver o quê? Todo mundo melhor, porque sem água realmente não dá para viver. Eu fiquei só 10 dias sem água, eu falo só porque o Xandinho e a família dele, lá que mora lá, ficaram meses. Claro, caía um pouco de água. Vou falar, nunca caiu. Ficou 2 meses direto sem água. Não, caía. E ainda bem que tinha uma cisterna, que tem lá fumada também, que suja. Só que era um ponto de água onde o pessoal podia buscar. Está tudo aqui no celular, está na internet. Então, é uma problemática que a gente quer resolver. As ações, como a gente vai pensar em fazer com o legislativo, com o executivo, com vocês, que é uma força privada, junto com a gente, queremos só saber resolver o problema. A gente não quer atacar ninguém, porque você é privado e nós somos contra o dinheiro, não é isso. Nós só temos contra a seleção. Olha só para antes de passar para o Paulo, então, aliás, é muito importante a tua fala, mas dizer que o papel do legislativo nada mais é do que fiscalizar o poder executivo. E o executivo tem que executar, entendeu? Essa é a grande tarefa de cada um todos os poderes, né? Agora, na nossa avaliação, essa reunião de hoje aqui, a minha avaliação, tenho certeza do nosso companheiro Paulo Água aí, aqui deveria estar aqui uns 21 vereadores. O papel é fiscalizar o poder executivo na tua execução, entendeu?
O nosso papel é fiscalizar mas enfim, cada um faz aquilo que conforme melhor achar na sua consciência. Mas é isso. Eu vou passar para o Paulo Largo, e eu sei que o Paulo vai ter 3 minutinhos só, Paulo. Fora da transparência daqui Só um pouquinho, eu vou passar para o Paulo enquanto o Paulo termina. Vou ir no banheiro. Eu estou me lembrando, nos idos de 2001, uma das primeiras reuniões em que nós fizemos na sala da presidência, o Conde Pittencourt era o presidente na época, e o objetivo da reunião era chamar, sob chibata, sob chicote, o Cláudio Abduche para explicar as péssimas condições de trabalho que a Águas de Niterói, do trabalho e do serviço que a Águas de Niterói prestava ao município, segundo os vereadores que reclamavam. Então todo dia tinha discurso no plenário, não vou nem citar o nome, a maioria dos vereadores criticando o serviço, muito por conta de alguns elementos que se repetiram aqui no dia de hoje. E o Cláudio veio, eu queria, já que eles queriam uma audiência pública, tal qual nós fizemos aqui, aberto para que Cláudio pudesse falar para todo mundo. Eles preferiram uma reunião na sala da presidência, só com o Cláudio Abduche e os vereadores. Rapaz, quando a reunião acabou, os vereadores que criticavam no plenário, eles só faltavam pedir ao Cláudio aumentar o metro cúbico da água. Porque de uma sensação de que estava tudo ruim, os vereadores começaram a achar que estava tudo bom, menos eu. Eu acho que as coisas na vida não podem ser 880, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que essa reunião serve para algumas coisas que nós vamos formalizar com todo cuidado, porque para além do que o Henrique já colocou aqui em nosso nome, em nome do próprio Renatinho, nós vamos querer enfatizar o plano de saneamento, vamos querer discutir isso, porque não adianta você ficar apagando incêndio, a gente tem que pensar estruturalmente, pensar no horizonte lá para frente, para a gente saber e legar a quem vem depois de você em Águas de Niterói, ou quem vem depois de nós enquanto vereador, um norte do conjunto de atitudes que a gente tem que fazer em defesa da cidade, em defesa dos nossos filhos e netos, como precisa de água e tratamento de esgoto. Quando a gente, eu costumo sempre dizer que o povo a quem nós devemos satisfação, ele não é obrigado a entender de saúde, de medicina, nem de engenharia, etc. Eu fico ouvindo, eu estava comentando aqui com o Henrique, se eu fosse diretor de Águas de Niterói, eu deixaria de atender o novo pedido de ligação que aumentasse o meu faturamento? Claro que não. Eu, como engenheiro, sei que tem problemas e a engenharia resolve tudo. Cada vez que eu vejo um alagamento na minha cidade, e eu lembro dos engenheiros holandeses com quem eu lidava na Embratel, eles diziam assim para mim: poxa, nós construímos a Holanda inteira debaixo do mar e não tem nenhum alagamento. Não sei como é que vocês convivem com alagamento em cima de viaduto, não sei como é que vocês convivem com alagamento no nível do mar, e eu ficava com cara de bobo sem dar resposta para eles. Porque, na realidade, a engenharia tem solução para tudo, desde que a gente queira bancar os custos para que essa engenharia dê solução para as coisas. Por exemplo, nós estamos vivendo uma situação de apagão o tempo todo na área da AMPA, na área de concessão da AMPA. Ontem mesmo apagou, 2 vezes. Eu moro em Chalitas. Eu moro em Chalitas depois do conjunto de prédios que foram construídos em Chalitas. E dia sim, dia não, está faltando, ali na área do solar do Amanhecer, está faltando luz. O que é faltar a luz para a gente fazer uma analogia com o que está acontecendo com Águas de Niterói? Quando você tem uma demanda por carga, a diferença é que eu não tenho cano levando água. Eu tenho uma rede que está preparada para uma determinada carga que é solicitada. Quando as pessoas começam a ligar ar-condicionado, começam a ligar ventilador, começam a usar mais geladeira, mais freezer, você começa a ter um pedido de carga para a concessionária que ela não tem capacidade de atender. A diferença é que o sistema elétrico tem sistemas de proteção
que fazem com que a carga, quando ela está sendo pedida, além daquilo que possa ser fornecido, ele simplesmente desliga. Se você tentar fazer uma analogia com o que significa a vazão limitada que a água de Niterói tem, isso significa que ela entrega na rede de canos dela, alguns canos são bem grandes. Eu tenho sorte em relação à água, porque no caminho para minha casa há um atendimento aos fortes e às fortalezas que tem em Jurujuba. Então ali tem um barbará, que eu não sei se são 30, vocês devem saber essa altura do campeonato, tem um barbará que alimenta ali. Então nunca faltou água na minha casa, por conta de ter um barbará que atende ao exército. E atende ao exército desde antes da ditadura, né? Quando tive a ditadura, e ai de quem não atendesse o exército com água, porque ali perdia a vida. Então, na realidade, os sistemas de bloqueio que eles alegam é um sistema diretamente relacionado à baixa capacidade de água que tem para entregar, e quem está mais perto do reservatório recebe primeiro. O que nós, enquanto legisladores, sabendo desses problemas, temos que fazer junto à Prefeitura, para que a Prefeitura, enquanto poder concedente, haja e atue junto à Águas de Niterói? Tem uma coisa que me incomoda enquanto legislador, não como engenheiro, mas enquanto legislador, que é um preceito da Constituição que diz o seguinte: todos têm que ser iguais perante a lei. E significa que todos aqueles que prestam serviços ao povo devem agir prestando os serviços ou devem elaborar as leis de tal modo que, na prática, todos sejam efetivamente iguais perante a lei. Se você me perguntar, mas Paulo, enquanto vereador, não estou falando nem enquanto brasileiro ou enquanto fluminense, todos são iguais perante a lei em Niterói, no estado do Rio, no Brasil? Claro que não. Eu vou dizer, por exemplo, o sistema de transporte coletivo de Niterói faz com que o morador do Barreto, se quiser ir até Charitas, ele tinha até recentemente que pagar 2 passagens. Enquanto que o João da Engá, que é muito amigo, porque financiou várias campanhas de prefeito, conseguia. Se demorar mais de 1 hora, mas aí é um detalhe que não me interessa. O que me interessa é que antes ele conseguiu uma linha que liga Santa Bárbara a Charitas, e os moradores de Santa Bárbara, porque ele queria ganhar dinheiro, eles tinham a possibilidade de se deslocar de Santa Bárbara até Charitas pagando uma passagem. Mas o morador do Barreto, da cidade de Niterói, para ir para a mesma praia de Charitas, tinha que pagar 2 passagens. Então, na realidade, as pessoas não são iguais perante a lei. Um cidadão brasileiro de Curitiba, ele renova a licença do carro dele sem fazer vistoria. O cidadão do nosso estado, para fazer, tem que fazer vistoria a cada ano. Então, você não tem situações que todos sejam obrigatoriamente iguais perante a lei. Quando vocês dizem que tem situações de determinados bairros, ponta de linha ou não, que tem privilégios, e isso deve ser verdade, a gente só ouvindo caso a caso para ver se aquilo que está sendo interpretado como privilégio pode ser um fornecimento como decorrência da topologia da rede. Dependendo da topologia da rede, você pode ter alguém que receba a água mais rápido do que um outro que está na ponta de linha. O que nós vamos ter que discutir é até que ponto a margem de lucro operacional da empresa vai ser mantido, porque ela estará deixando de adotar soluções técnicas e de engenharia que minimize essas diferenças entre as pessoas. Só que o poder concedente, e aí é a EUSA que fiscaliza o contrato deles, o poder concedente vai ter que analisar em que bases eles fazem o fornecimento, analisar aquilo que eventualmente vai lhes impor como soluções de engenharia para equilibrar ou para mitigar as diferenças gritantes que possam haver, e com base nisso verificar o quanto isso significa de investimento obrigatório para eles fazerem. E até estudar, eu sei como é que funciona a cabeça deles, que estão do outro lado do balcão, o tal equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para verificar se isso implica ou não em alterações de tarifa para todos, de tal modo que você tenha soluções de engenharia que igualem as condições. Esse é um trabalho que a gente vai ter que fazer. De posse dos dados que a bancada do pessoal vai pedir Águas de Niterói, nós vamos tentar organizar discussões
regionalizadas. O tal contrato que o Henrique fala são aqueles pareceres que vocês dão à prefeitura, autorizando. Nós vamos pedir a quantidade de metros cúbicos que vocês julgam necessário para um determinado prédio, porque a julgar, pelo que eu vi no Hotel Lingá, vocês dizem quanto é que tem que ter a cisterna deles, vocês dizem quanto é que eles têm que ter de caixa d'água para atender. Então nós gostaríamos de saber, com detalhe, algumas informações dessas licenças, porque nós vamos querer acompanhar bairro a bairro, não é apenas Engenho do Mato, ou Martins, acompanhar Jardim Caraí, acompanhar Charitas, acompanhar todos os bairros, à luz dos dados de vocês, até que ponto nós estamos tendo soluções de fornecimento minimamente democráticas ou igualitárias para todo mundo. Você se surpreendeu, Nelson, quando eu falei que na Rui Barbosa, que o PUR da Orla da Bahia autoriza a construção de prédios ao longo da Rui Barbosa, não autoriza no miolo. Eles, safadamente, estão comprando os terrenos até atrás e fazendo extensão até lá atrás. A rigor, nós autorizamos só ao longo da Rui Barbosa prédios de quatro andares. Aqueles moradores desses prédios, que entre eles está o nosso companheiro Marcelo Freixo, que antes de mudar o domicílio eleitoral para o Rio de Janeiro, ele estava morando em um desses prédios ao longo da Rui Barbosa, eles reclamam que não tem água. Então nós vamos querer saber, além do volume que vocês estimaram para cada uma dessas demandas, nós queremos saber qual é a frequência de abertura da tubulação para eles, para que nós possamos fazer uma discussão que não seja mais na base do achômetro e que não dependa de ter pessoas de todos os bairros aqui para que nós saibamos as coisas. Então eu quero agradecer a vocês pela presença, reiterando o que o Tinoco já falou, agradecer a presença de vocês. Lidar com a população significa a gente ter a obrigação de compreender o que eles estão querendo. Eles não têm nenhuma obrigação de saber o que é pressão hidráulica, o que é vazão ou não. Eles só querem saber que eles pagam e querem ter água. E eles estão corretos. O que a gente tem que fazer é fiscalizar, interagir com vocês e encontrar as soluções que atendam os interesses da população. Vamos tentar, a partir dessa audiência, né, Renatinho e Henrique e Renatão, nós vamos tentar encaminhar, não vamos